vocês aqui. Na verdade, eu fiz aqui uma apresentação, gente, eu já peço desculpas adiantamento, porque eu, Bárbara, não sou a melhor pessoa do mundo para PPTs. Tá com muito texto, mas vocês não precisam ler, eu uso ele mais para guiar para o que eu vou falar também. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Se vocês tiverem uma pergunta em cada momento, vocês me digam, tá? O acordo... Vou tentar aqui ser mais breve possível, né? Porque já passou quase 40 minutos de reunião. Mas importante para vocês também entenderem o que se trata e como a gente pode utilizar ele no Brasil em condições de governos mais amenas. Mais tarde eu vou explicar isso para vocês também. Tá, só um momento aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Beleza, então, gente. Acordo de Escazú. Gente, o acordo, ele é o acordo regional sobre o acesso à informação, participação pública e acesso à justiça em assuntos ambientais na América Latina e no Caribe. Ele é um acordo, ele é o primeiro acordo no mundo que vincula proteção ambiental aos direitos humanos. Ele é um acordo vinculativo, que significa que ele é que nem o Protocolo de Nagoya e o Acordo de Paris. Você assina e tem que cumprir ele, né? Você tem metas, tem tudo bonitinho. Estou explicando isso para vocês, gente, mais por questões de relações internacionais também, como é que isso funciona na prática, né? Diferente, por exemplo, da nova agenda urbana, que é só um manual, recomendações, gente, sigam, não tem nada assim, mecanismos de cobrança em tese, assim. E esse é o que se propõe ao acordo: acesso à informação, participação e acesso à justiça nos assuntos ambientais aqui de todo o continente. Ele outra coisa também, gente, muito do que eu peguei não tem conteúdo em português sobre o acordo, muito pouco. Muita coisa do que eu peguei em espanhol, das minhas anotações, principalmente, eu anotei tudo em espanhol, a maioria das coisas. Se vocês tiverem dúvida com alguma coisa, virem uma palavra lá meio estranha, aí vocês me avisem, fazendo favor, tá? Acordo de Escazú: colocar a igualdade no centro do desarrollo sostenible e não deixar a nadie atrás. Basicamente, colocar a igualdade no centro do desenvolvimento sustentável e não deixar ninguém para trás. Não deixar ninguém para trás, trouxemos direto da Agenda 2030, certo? E ele está aqui separado nesses 5 pilares, que é a informação ambiental, participação na tomada de decisões ambientais, acesso à justiça em assuntos ambientais, defesa dos defensores ambientais e fortalecimento das capacidades de cooperação dentro do país, entre os países, sociedade civil, certo? Então, gente, uma coisa que eu gosto muito de trazer para discutir esse acordo é que ele é um acordo muito focado no indivíduo. O que isso quer dizer? Que cada pessoa, ela, sem distinções, sem estar associada a um movimento social, independente de classe, cor, raça, ela pode solicitar informação. Então, isso é uma coisa para você colocar em equidade todas as pessoas, independente de onde elas estejam associadas ou não, distribuídas, e eu vou explicar isso mais para frente para vocês. Mas os 5 pilares são esses aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Não, eu achei até interessante um aí que foi os defensores ambientais, lembrando que, né, o Brasil, a América Latina, na verdade, sofre com isso, né? Então, Essa. foi muito legal. Sim. Eu vou trazer Legal, mais assim, isso para você. Oi, desculpa, Fran. Não, falar assim, não legal a questão, né? Uhum. Sim, esse aqui é bem interessante por conta disso também, mas aí a gente vai ver os pormenores dele. Antecedentes do acordo. Então, gente, um mecanismo para debater um acordo feito de Escazú, que é esse acordo pensando também no acesso à informação, fortalecimento da democracia, pensando
também acesso à justiça e também esses mecanismos, o que deveria compor isso entre os países, começou a ser debatido no princípio 10 na Rio 92, que é a Conferência de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E na Rio mais 20, na verdade, o Acordo de Escazú, ele começou a ganhar desenho dessa possibilidade na Rio mais 20, né, 20 anos depois. E na época que falaram que daquela conferência não saiu absolutamente nada, esse acordo ele é filho da Rio mais 20. Começou com o princípio 10, declarado na Rio 92. Quem puder ler depois, gente, vale muito a pena. Eu tinha o texto separado aqui, mas eu não consegui achá-lo. Aí, para não atrapalhar o fluxo da apresentação, recomendo que vocês leiam depois, é bem curtinho, assim. Então, só para vocês entenderem que ele começou a ganhar forma na Rio mais 20 e foi fecundado na Rio 92. Aqui é um breve histórico, tá, gente? Foi o início da exploração, em 2012, né, na Rio 2012, sobre a viabilidade de um instrumento regional para a aplicação dos direitos de acesso e justiça e participação. 2012 a 2014, 4 reuniões preparatórias, 2014 e 2018, 9, com as negociações. 4 de março de 2018 se adota o acordo. Quem puxou essas negociações foram principalmente o Chile e a Costa Rica. Escazú é uma cidade muito bonita em São José de Costa Rica, recomendo todo mundo um dia visitar. Mas, aquelas, como já tivesse ido, né? Mas, enfim. São 2 países-chave quando se debate esse acordo. Aí vocês vão entender mais um pouco no futuro por quê. Estrutura do acordo. Então, gente, eu vou passar uma pincelada. O acordo é bem curtinho, ele tem 23 artigos. Eu vou dar uma pincelada rapidinha, depois eu vou explicar alguns mais a fundo, que é importante para vocês entenderem também, e aí eu vou pedir para vocês, enquanto vocês lerem, vocês pensem na situação do Brasil em relação a esse acordo. E eu vou ler o objetivo aqui para vocês, que o objetivo do presente acordo é garantir a implementação plena e efetiva na América Latina e no Caribe dos direitos de acesso à informação ambiental, participação pública nos processos de tomada de decisões ambientais e acesso à justiça em questões ambientais, bem como a criação e fortalecimento das capacidades e cooperação, contribuindo para a proteção do direito de cada pessoa, das gerações presentes e futuras, a viver em um meio ambiente saudável e a um desenvolvimento sustentável. Bonito, né, gente? Até aqui tudo tranquilo. E aí aqui a gente parte para os artigos, né? O artigo 2, ele fala das definições do que se entende por participação pública, acesso à justiça, entre direito de acesso, o que compete cada parte de oferecer público, pessoas, é mais essas definições mesmo que eles adotaram do que era mais conveniente entre os países. Os princípios do acordo, eles são princípios, tá, gente? Porque estão em letrinhas. E focam basicamente na prevenção, precaução e equidade entre as pessoas que devem ser promovidas dentro dos países quando se diz respeito ao acesso à participação e à justiça. As disposições gerais do acordo, que fala do meio ambiente saudável, direitos livremente exercidos, legislação apropriada dentro dos países para que forneça esses 5 pilares do que se compõe o acordo, conhecimento em direito de acesso mesmo, as pessoas precisam saber que elas têm direito a acessar as informações, orientação adequada para as pessoas, isso tanto se tratando, isso é outro ponto importante do acesso à informação, que ele tem que ser dado para as pessoas de acordo com as suas condições. Pessoas com condições e mais vulnerabilidade, elas terão mais preferência, elas terão mecanismos específicos para acessar essas informações,
Então, eles nos forçam a uma aproximação de a gente fornecer essas informações de uma forma adequada para cada público, para que seja justamente algo igual, né, igualitário, de equidade, e não que cause mais desigualdades na hora de acessar a informação. Eu, com meu computador, acesso tranquilamente. E a pessoa que mora no meio da floresta, que não tem um computador. O acordo, ele obriga você a pensar nessas pessoas. Principalmente se tratando de comunidades tradicionais. Linguagem mais favorável à interpretação também, ou seja, sem linguagem técnica, quando possível, e também acesso a todos os idiomas presentes no país. Eu vou falar disso mais tarde. E do artigo, ele é só isso. Acesso à informação ambiental, ele explica mais essas questões da acessibilidade, quando pode ser negado, as condições aplicáveis para acessar essa informação e mecanismos de revisão independentes. Isso eu não vou entrar tão a fundo, porque ele é mais jurídico, assim. Quando a gente começar a trabalhar com acordo na prática, aí vale mais a pena explicar. E o artigo 6, que é a geração e divulgação de informação ambiental, que também preza por essa questão de produção de relatórios, arquivamento de informações também, transparência nos dados, tecnologias, inclusive investimento em tecnologia para coleta de dados também, que é um problema no país. Então, ele dispõe disso também nesse artigo. O artigo 7, ele é para promover a participação e divulgação em medidas judiciais características e a valorização dos conhecimentos tradicionais também. Então, é um artigo que todos podem contribuir em caso de para trabalhar com as informações e ter acesso a elas. O acesso à justiça, que fala de órgãos, procedimentos e produção de provas, também pensando na vulnerabilidade. Alguns pontos dele também são bem jurídicos, então eu não vou também entrar muito. Também tem o artigo 9 dos defensores dos direitos humanos em questões ambientais. Esse é o chave, talvez, do acordo, da sua grande inovação, né? Falando aí uma palavra bem empreendedora, mas ele vincula essa proteção aos direitos humanos. Quer dizer, sim, isso está garantido na Lei dos Direitos Humanos, né, na Declaração, mas vincula as questões ambientais e que as pessoas elas têm o direito de trabalhar em um ambiente saudável para exercer o seu trabalho enquanto defensor do meio ambiente e enquanto o seu trabalho também de as disposições não necessariamente na questão física, mas também de acesso à informação. Ele tem que ter essa segurança também, aí esse eu vou entrar mais tarde, daqui a pouquinho, na verdade. Fortalecimento de capacidades, então, é o fortalecimento dentro dos países e entre os países para promover esse acordo. O artigo 11 fala de cooperação, e aí eu vou trazer um ponto bem importante, que é a cooperação entre os países. E a preferência para esses países são países menos desenvolvidos, sem litoral e insulares, todos eles em desenvolvimento. Todo mundo sabe o que é um país insular, gente? Não, não tinha nem ouvido. Países insulares são feitos por pequenas ilhas ou arquipélagos, tipo a Jamaica, por exemplo. As Ilhas Marshall. Esses são países insulares. Eu trago isso com importância, gente, porque apesar da América Latina ela ser um país um continente, aliás, super desigual, é importante a gente olhar a desigualdade entre os países também e ver também, quando vocês estudam política ambiental comparada aqui no continente, vocês veem que muitos países, apesar das condições que a gente vive, né, falo isso muito pelo Brasil também, eles são muito avançados em relação a diferentes países. Então, é uma questão de olhar muitos privilégios que alguns países têm,
nos quesitos de desenvolvimento. E, gente, eu vou por privilégios muito entre aspas mesmo, porque todo mundo sabe que para a gente ser a América Latina que a gente é hoje, é um processo muito violento. A colonização foi violenta, ainda é violenta aqui no continente, mas ele coloca essas disposições justamente para a questão de tratar os desiguais como desiguais, os iguais como iguais. Isso é um sociólogo que falava, não lembro quem falava isso. Mas eu destaco muito isso, gente, porque é de fato para olhar para a desigualdade entre os países e não colocar todos eles no mesmo balde, que é um problema que a gente faz muito quando a gente vai estudar aqui a América Latina. E aí eu coloco nessa questão também, eu chamo muita atenção para isso. O artigo 12 fala é um centro de intercâmbio de informações, virtual também, implementação de atividades a nível nacional, é o que fala o artigo 13. O artigo 14, fundo de contribuições voluntárias, isso vai ser decidido numa conferência. A gente tem uma conferência para esse artigo também, ela vai acontecer quando 10 países ratificarem o acordo, até agora só um ratificou, e aí eu vou explicar mais para frente o que significa. Questão de direito ao voto. Essa conferência, o Acordo de Escazú é igual aos acordos de biodiversidade, são decididos por consenso. Direito ao voto é a última parte. E essas questões falam mais do secretariado, né, secretariado das Nações Unidas, comitê que vai ser estabelecido na COP, soluções de controvérsias, isso são mecanismos alternativos para resolver conflitos em relação ao acordo, emendas, que diz de prazo de emendas, assinatura, gente, isso aqui, o artigo 21, ele é importante. O artigo 21, ele fala dos que necessita, né, para a gente aprovar o acordo. Até o momento, 11 países, se eu não me engano, já assinaram. A ratificação, o que seria a ratificação? É quando um país ele adota isso dentro da sua legislação. Só um país fez até agora, que foi a Guiana. Para quem não conhece, é um país aqui da América do Sul, que faz fronteira com Roraima. Era colônia inglesa. Antes era holandesa, mas isso não vem ao caso. E ele foi o único que ratificou esse acordo. Aí mais para frente vocês vão ver a situação do Brasil. E aqui, gente, são mais questões dentro do próprio acordo mesmo, quando você pode denunciar ele, o artigo 25, quem cuida do acordo. O acordo não tem reservas, tá, gente? Então, é uma questão também que não dá para você dar um jeitinho, caso você queira, para burlar alguma coisa. É uma questão, assim, que não tem um e se, um porém, um mas, ele não abre interpretação para isso. Então, gente, esses artigos aqui, o 5 e o 6, né, que falam muito da questão da informação. Até aqui tudo bem, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Para mim tá tranquilo. Se quiserem, por favor, me falem, gente. Eu não estou vendo o chat, mas vocês, por favor, alguém puder ler para mim. Me pergunta até agora, quem é que... Eu acho que é o Paulo que tá com... Ah, não. Sou eu, gente. Eu fiz então... uma pergunta, mas eu acho que você deve falar mais para frente. Se você falou, mais para frente eu vou falar disso. Eu fiquei, tudo bem. Mas tá ótimo até então. Tô acompanhando. Beleza, então, gente. Obrigada. Então, gente, o Acordo de Escazú, ele funciona à base da máxima publicidade. Publicidade máxima. O que isso quer dizer? As informações têm que ser escancaradas. Se possível, cola no outdoor. Assim, falando na brincadeira, mas é esse tipo que eles pedem. E... Ai, gente, desculpa. Me distraí aqui. Deixa eu fazer uma correção rapidinha. Acabaram de me chamar a atenção para isso. Tá. Então, gente, sem reservas, na verdade, que você não pode falar que você não vai cumprir o artigo X. Se você adotou, precisa adotar como um todo, tá bom? Sem jeitinho, sem brincadeiras, assim, sem tentar um e se, um porém. Mas falando assim, no termo mais correto é isso, tá, gente?
Sem reservas, que significa que você não pode falar que não vai cumprir, caso você se atente a ele. Você assine, você ratifique. Desculpa, gente, foi uma distração. Direitos pessoais. Então, gente, isso entra muito no que eu falei também, né, de que a pessoa, enquanto indivíduo, ela pode solicitar, tá? Ela não tem distinção de nenhuma forma jurídica, de classe, raça, como eu falei. Também cobra que as pessoas, que isso tenha uma resposta caso a informação esteja acessível ou não, e também a pessoa tem que ser informada que ela tem o direito de contestar. Ó, essa informação eu não aceito, eu acho que pode me fornecer outra coisa. Então, ele dispõe muito disso mesmo, de pegar no pé para que essa informação venha até você, tá? Aqui, gente, isso aqui também é um pouco mais a parte mais jurídica da coisa, né? Mas isso aqui é interessante também para vocês verem que a informação ela também não pode ser dada, às vezes, tão escancarada do jeito que, ou então tem as condições também, que aí cabe cada país, ou então isso debater se isso é o certo ou não. Por exemplo, colocar risco à vida, à segurança e à saúde de uma pessoa. Aí isso também é uma questão que a gente pode debater, né? Quem seria essa pessoa que estaria em risco? Se afetar a segurança e defesa nacional, ao afetar a proteção do meio ambiente, e em espécies em extinções também, isso está no acordo, tá, gente? Que eu não coloquei aqui. E se alternar informação pública, gerar riscos de danos para a execução da lei ou para a prevenção, investigação e repressão de crimes. Isso pensando no próprio acordo também. Que tá aqui tudo certo, gente? Sim. Eu tô dando só umas pinceladas, gente, mas eu incentivo muito a vocês lerem o acordo, tá? Ele é um acordo muito fácil de ler, tem em português, apesar do documento original ser em espanhol e inglês, que são, em tese, os reconhecidos, né? Por conta das línguas oficiais da ONU, mas se vocês quiserem ler, eu dei só uns resumos aqui, porque tem muita coisa também que é muito das relações internacionais, e aí são coisas também que vocês podem procurar em dicionários, não é nada também tão assustador. Pelo contrário, o acordo é muito tranquilo, você lê rapidinho, assim. Gente, isso aqui é muito legal, porque o acordo também fala que não é só você ter as informações, mas que o Estado também tem que produzir elas. Então, tem essa obrigatoriedade de quer dizer, obrigatoriedade não, né? Eles recomendam um prazo inferior a 5 anos que vocês façam relatórios ambientais em relação à situação do país, em diversos aspectos, que é aí o que o país entende também, que questão de clima, biodiversidade, conflitos, acesso à água e etc. Criar um registro de emissões e transferência de poluentes. Isso aqui é uma coisa muito importante, está no acordo, eles pedem que vocês façam, quer dizer, sugerem que vocês façam isso, né, na verdade. Quem gostou, assina o acordo, se concordar com isso, né. Garantir informações relevantes em caso de ameaça iminente à saúde pública ou ao meio ambiente. Então, é um alerta também que é obrigatório ser dado. Divulgar informações ambientais. Nossa, eu esqueci um R. Divulgar informações ambientais em vários idiomas usados em país quando aplicável. Isso também inclui línguas indígenas e linguagem para os surdos, gente. Isso é sem restrições mesmo. Tanto que o acordo, no Peru, se eu não me engano, ele está sendo traduzido para o Quechua. Para quem não conhece, é uma língua dos Andes. Pega Peru, Bolívia e um pouco do Equador também. Quem quiser um dia aprender, me chamem. Eu aprendi umas palavras no México. E as partes também devem adotar, dentro da legislação do país, medidas para promover o acesso à informação que está nas mãos do setor privado. Isso aqui eu trouxe para vocês também frisarem isso. Em particular, no que diz respeito às suas operações e possíveis riscos e efeitos na saúde humana e meio ambiente. Significa que se a Vale vai lá e faz aquelas cagadas que ela fez, ela tem obrigação de prestar contas, informação
Isso é uma coisa assim que o Estado tem que garantir. E isso também a gente, enquanto indivíduo, é uma coisa que a gente tem que solicitar direto nas empresas também. Mas, gente, no âmbito da sua legislação, isso aqui é uma coisa que pode dar margem à interpretação, tá? Então, cuidado também. Participação pública, gente, esse aí também é muito importante. É o artigo 7. Então, ele é um artigo que também ele diz dos moldes de participação. Na verdade, ter uma participação mais democrática, né, nos países que já garantem isso, com termos razoáveis, quer dizer também que pense nas pessoas que vão participar, que seja acessível a todos os tipos de público, que seja também uma coisa de maneira compreensível, oportuna, não só aquele técnico que só afasta as pessoas. Garantir que você possa enviar observações, então todo mundo tem direito de fala, e também que você seja informado das decisões que vão ser tomadas. Também é obrigação dos estados, né, implementar participação aberta e inclusiva, garantir mecanismos de participação de tomada de decisões, revisões e todos os posteriores que possam vir, participação do público, tomar medidas para garantir a participação do público desde estágios iniciais do processo de tomada de decisão. Então, na primeira discussão, já é para ter sociedade civil presente. E esse aqui também, estabelecer condições favoráveis à participação e adaptadas às características sociais, econômicas, culturais, geográficas e de gênero. Isso também diz muito respeito a quando, nessas estruturas de governança que permitem a participação social, que pensem que a gente consegue remodelá-las de outras formas também. Então, é descentralizar dos espaços mais institucionais, levar outras pessoas, promover a participação das outras pessoas de diferentes, sem distinções, na verdade, né, nesses espaços, que nem está dizendo aqui, né, as diferentes características sociais, econômicas, culturais, isso tudo tem que ser levado em conta. E aí já entram outras questões também, como geograficamente a gente também debate essa questão da participação social das pessoas. Todo mundo pode ir para Brasília debater? Como é que a gente faz esse diálogo? São coisas importantes para a gente ir pensando. Fazer esforços para identificar público diretamente afetado por projetos e atividades com grande impacto e fornecer informações, ser transparente em relação a esses projetos, por exemplo, uma hidrelétrica, um projeto de mineração gigantesco, que nem tem em Minas Gerais, também prestar informações sobre esses tipos de atividades com enorme impacto ambiental. E aí, gente, acho que essa é a última parte que eu vou falar melhor, assim, do acordo, né, que eu acho que é a mais importante, que é garantias para acessar a justiça, vias de acesso para isso, órgãos e procedimentos padronizados, para quando você for acessar a justiça por quaisquer motivos que sejam, medidas para facilitar o acesso e ações e medidas para reforçar o direito de acesso à justiça. Então, aqui entra muito na questão das questões mais jurídicas, tá, gente? Aqui no Brasil não ficaria só a cargo do judiciário resolver esses pepinos, mas também da administração pública como um todo, né, para garantir que isso aconteça, que a gente tenha esse acesso à justiça. Então, as questões administrativas e judiciais, que nem está dizendo aqui no nosso trabalho, mas mecanismos alternativos de solução de controvérsias também, que isso aí também pede uma ampliação na legislação. E esse aqui também é muito importante, gente. Eu falei para vocês no início que o acordo ele tinha esses princípios de prevenção, precaução e equidade. Então, ele pede que se crie também mecanismos de restituição, compensação, indenização e garantias de que não ocorra algo semelhante novamente em caso de desastres. E aí a gente pode fazer um paralelo com os desastres ambientais que a gente teve no Brasil nos últimos anos.
Por que eu falo isso? Porque esse é um acordo, na verdade, que é para prevenir que você não tenha mais essas coisas. Mas caso tenha, você aqui precisa ter mecanismos, no caso, né, que garantam que, tipo, vai ser uma vez para nunca mais na vida. Então, quando as pessoas vão explicar esse acordo, os brasileiros em âmbito internacional, eles trazem muitos exemplos da mineração, que aconteceu em Brumadinho, em Mariana, e eu estou trazendo essas provocações, gente, para também não ficar uma coisa muito distante da nossa realidade, para vocês verem que ele tem muito a ver com a gente também. Aqui. E essa aqui também, gente, a nossa parte dos direitos humanos, né, que é o reconhecimento dos defensores ambientais para a proteção de exercer direitos presentes no acordo e de integridade física também, então são duas coisas, com foco principalmente nas comunidades tradicionais, aqui na América Latina, que são os grupos mais vulneráveis, e um ambiente saudável e seguro para pessoas e grupos de defesa do meio ambiente. Então, na verdade, é criar uma esfera segura de participação social, que as pessoas consigam debater, deliberar sobre seus direitos de forma plena, assim, sem medo de ameaças, sem medo de perseguições. O acordo fala disso também. Acho que esse é o maior ganho dele, pelo menos é o que a gente mais aborda dele, porque nenhum outro acordo no mundo ele fez isso, que nem o acordo de Escazú. E esse aqui, gente, é uma frase que eu trouxe de um rapaz que ele é consultor ambiental, eu esqueci o nome dele agora, ele é especialista em ambientalismo e políticas públicas, mas essa é uma frase para vocês guardarem, que a proteção ambiental, garantia de direitos e desenvolvimento econômico só é possível com o aprofundamento da democracia. Beleza? O acordo, ele trata primordialmente disso. Até aqui tudo bem, gente? Sim. Da explicação do acordo, gente, era só isso mesmo. Aqui agora é um pouco mais rápido, eu vou falar um pouco da situação brasileira em relação a como estamos com esse acordo maravilhoso, entre algumas ressalvas que eu tenho. Porém, eu vou falar dessas ressalvas um pouco mais tarde, quando eu já entrar aqui na situação brasileira, mas eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, gente, do acordo em si, porque teve muita coisa que eu tive que repesquisar, porque eu li faz muito tempo, assim. Fiz um roteiro aqui rapidinho, era mais para vocês entenderem a estrutura mesmo, algo introdutório. Pra mim ficou bem explicado, assim, tipo, não tem muito. Eu queria entender porque só 11 países assinaram, assim, quando ele foi criado com os países, eles se uniram para criar? Isso, eles se uniram, quem puxou as discussões foi a Costa Rica e o Chile, aí teve uma mesa de diretora com 8 países, se eu não me engano, eu não lembro de todos, eu sei que o Brasil estava, Trinidad e Tobago, mas assim, gente, muitas vezes a questão de você assinar, ele teve quer dizer, assim, gente, a gente sabe que essas participações, elas têm muitas barreiras em âmbito internacional, né? Acho que o próprio Engajamundo, quando começou a ir para esses espaços, sentiu, mas, primeiro, não vou dizer que foi um acordo amplamente, assim, debatido e que também toda a sociedade civil participou, porque não é verdade, mas também, gente, muito questões de situação política no país, assim, por exemplo, quando o Chile puxou essas conversas, a gente, até quando o acordo foi ratificado, se eu não me engano, eu teria que ver as últimas eleições, quando o Chile começou a puxar as conversas, por exemplo, a gente tinha um governo mais favorável aos direitos humanos, que hoje já não acontece. A gente assinou um acordo, apesar da gente ter participado, mas a gente só assinou. Ratificar mesmo a gente não fez. Até porque também a nossa atual Constituição ela dificulta muito isso. É uma Constituição da época da ditadura. Mas, por exemplo, ela não reconhece que existem comunidades tradicionais no Chile.
Então, é muito também assim, entre essas questões, assim, também. Muitos países vão alegar vários motivos para isso. Vou até adiantar aqui a conversa e depois vocês me perguntam mais sobre o acordo. Sabe como é que está a situação brasileira? Alguém sabe? De mal a pior. Também, mas assim, em relação ao acordo, a gente assinou. O acordo foi assinado pelo Brasil. O que precisa para o Brasil ratificar esse acordo? O que quer dizer que ele vai ratificar? Que ele vai, de fato, se tornar algo vinculativo na legislação do nosso país para que a gente consiga fazer todas essas coisas com respaldo institucional aqui do governo brasileiro. Sabe o que precisa? Precisa do Executivo Federal mandar esse acordo, a tramitação dele, para o Legislativo. Quem é o Executivo Federal? Presidente da República. Entenderam? A Colômbia, por exemplo, eu peguei muita coisa da Colômbia para fazer esse acordo também, para fazer essa apresentação para vocês. A Colômbia também tem um governo de extrema-direita, centro-direita, isso há controvérsias, dependendo das pessoas com quem você conversa. Mas, assim, é um governo conservador. Eles foram assinar esse acordo ano passado, mas foi na base de muita porrada da sociedade civil. Então, tem essas questões também. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é isso. Sim. É que eu também não tenho noção. Quantos países são da América Latina mais o Caribe? Assim, só são 11. Eu não sei nem se para mim é metade, para menos, eu não sei. Nossa, menina, você me pegou, viu? Se me perguntasse isso há um tempo atrás, eu saberia na ponta da língua, mas quantos países? É isso, né? Metade para menos. Ok. Porque você tem que contar também aquelas ilhas minúsculas que tem lá no Caribe também, elas entram nesse acordo. Esses dias mesmo, eu vi uma ilha que foi colônia inglesa, eu nem sabia que ela existia, San Michael, San Michael, é bem complexo mesmo. Mas sim, poucos assinaram, e também quem ratificou, o único país que ratificou foi um país assim que quase ninguém ouve falar, foi a Guiana Britânica. Assim. E aí, gente, eu trouxe essas fotos aqui porque quando a gente fala que o Brasil precisa adotar esse acordo de forma efetiva aqui no país, a gente traz muito essas questões de Mariana, essa aqui é uma foto de Mariana, e também de Brumadinho, e também do Belo Monte. Essa é a usina do Belo Monte. Gente, confesso que eu nem tinha visto como ela tinha ficado, eu só vi o desastre que fizeram quando represaram ela, no caso o Rio, mas eles são exemplos que a gente traz quando a gente vai debater o acordo, porque tudo que o acordo gostaria, tudo que o acordo fala que não pode acontecer, aconteceu com essas obras. Então, perseguição de comunidades tradicionais, perseguição de ativistas, gente morta, também a questão do acesso à informação também, que, por exemplo, esse caso aqui está perdido, informação lá, informação aqui, quando vai ser restaurado, como a gente vai fazer isso, aonde vai ter a indenização por o que aconteceu. Então, também a questão do acesso à informação também, que procedimento, aliás, que judicialmente falando que a Vale vai responder por isso também. Também não são coisas que estão acessíveis 100% para a gente também. Eu acho que eu só debato esses assuntos com advogados, como meu companheiro, pessoas também aqui na rede em relação a isso, para entender de fato o que pode acontecer nesses casos. Então, não é uma coisa que está acessível para a gente de informação, a gente só tem essas imagens, só sabe que é um desastre. E o acordo, de fato, a gente guarda uma esperança de que essas coisas talvez não voltem a acontecer. A situação aqui no Brasil, ela é muito crítica em relação a isso, a desastres ambientais, assim como outros países da América Latina também. Eu gostaria muito também, às vezes, de trazer um mapa para vocês.
dos conflitos que a gente tem aqui no continente. Eu não trouxe porque eu não achei mapa confiável, sem, com escala, legenda, tudo bonitinho. Eu, enquanto estudante de geografia, me recuso a trazer uma vergonha dessa para vocês, tá? Então eu peço desculpa por não ter trazido esse mapa. Mapas têm que ser confiáveis, tá? Não achei nenhum confiável. Mas a América Latina é o continente que mais concentra esse tipo de coisa que vocês estão vendo, fora também os conflitos. Então, conflitos por água, conflitos por mineração também, que são muito comuns, no Chile, aqui no Brasil. Também o número de violência, acho que o país que mais mata é a Colômbia. Não sei, esse é o último número que eu tenho. Nicarágua, Honduras também. Então, a América Central também é muito cheia de conflitos, principalmente questões relacionadas à água. E só título de curiosidade, gente. Até aqui tudo bem? Sim. Então, gente, eu vou falar aqui dos desafios e das prioridades, aí eu já estou meio que me encaminhando para o final também. Que vou começar aqui pelo manejo de denúncias ambientais, né? Como a gente processa, como a gente também garante um ambiente seguro para fazer esse tipo de denúncia. Fortalecer as fiscalizações também, então aí entra muito nos órgãos fiscalizadores, como o IBAMA, e dentre outros, assim. Isso também falando a nível, não só a nível federal, mas a nível estadual, municipal. Então, polícia ambiental entraria nesse caso também, como a sociedade civil consegue fazer um papel também ativo de fiscalização. Criar instrumentos financeiros para restauração e compensação por danos ambientais, porque também, gente, isso custa uma grana, não é uma coisa barata também. Proteger defensores ambientais e garantir que todas as pautas sejam debatidas. Só esses 2 pontos, proteger defensores ambientais, de novo, gente, quem está mais, eu vou reforçar isso, quem está mais vulnerabilidade precisa de uma proteção enorme. Então, é sempre olhar para quem está mais vulnerável, ao menos vulnerável, garantir que todas as pessoas tenham proteção dentro das condições delas. Vou trazer isso bastante para vocês, porque o acordo fala muito disso. Garantir que todas as pautas sejam debatidas. Então, gente, esse ponto eu já falei para vocês anteriormente, tá? Eu vou falar isso de uma perspectiva que eu ouvi conversando com outras pessoas aqui da América Latina, que o que acontece? Quando vocês vão falar do Acordo de Escazú e dos problemas ambientais que a gente tem dentro dos nossos respectivos países, tem um monopólio muito grande de pessoas ligadas a pautas das mudanças climáticas. Isso já foi um ponto de atenção, porque quando a gente está debatendo as questões do acordo, seja na CEPAL, que é a Comissão Econômica e Política aqui da América Latina, que é um órgão vinculado à ONU, a CEPAL trata dos assuntos aqui da América Latina, a nível ONU, assuntos ambientais, financeiros, econômicos. É uma comissão mesmo pensada no nosso continente. Os debates que chegam lá muito voltados para mudanças do clima, também entre as pessoas da sociedade civil que estão debatendo essa pauta nos seus países. Isso chamou uma atenção porque pessoas que trabalham com outras questões como biodiversidade, por exemplo, não necessariamente trazendo o clima como o holofote, acabaram também questionando também que pautas são importantes debater, porque não são todas as pautas que estão sendo debatidas. Então, isso é um ponto de atenção também, o cuidado com os monopólios, assim, para trazer à luz todos os problemas ambientais que tem dentro dos países. Claro que está tudo interligado, né? Mas são também, quando a gente fala em questões de agendas, também são agendas muito diferentes. Então, entra nessa questão também de trabalhar a questão para não haver esse monopólio de pautas também, que é uma questão que foi muito trazida nas discussões aqui nos países do continente. Tanto que hoje, o webinário que o Francis divulgou também, voltado para a pauta climática.
Então, são questões que a gente traz para refletir também. O avanço na assinatura e ratificação. O prazo final para assinar esse acordo, gente, é dia 26 de setembro desse ano. Depois disso, vamos deliberar também que mais países não só assinem, mas também ratifiquem ele, porque o acordo só vai ter efetividade mesmo, a gente só vai poder fazer uma conferência sobre, só vai poder ter esse debate maior quando 10 países ratificarem. Quando 10 países trouxerem isso para a legislação do seu país. Então, pode ser que leve um bom tempo. Ter planos de trabalhos nacionais para a implementação do acordo, dentro da legislação e da estrutura de poder que vigora no país. Educação ambiental também para todos, sem distinção. Recursos financeiros, recursos humanos e infraestrutura para a plena execução do acordo. Isso também é importante, gente, ter pessoas que trabalhem exclusivamente com acesso à informação dentro das instâncias, dentro das pastas que dizem direito, que falam sobre a questão ambiental no país. Isso também é muito importante também, ou seja, sem sucateamento das instituições, isso entra muito aqui nesse tópico. Alianças de cooperação entre os países, nacionalmente também falando. Divulgação na mídia também do acordo, porque o acordo ele ainda é muito pouco debatido, principalmente aqui no Brasil. Fortalecimento das instituições também, que, enfim, também está vinculado a isso. E transferências de tecnologia, né, gente? Sistema de dados, informações, registros. Falando aqui, principalmente no Brasil, a gente tem um problema muito grande com o armazenamento de dados, né? As informações, às vezes, se perdem muito fáceis. Eu acho uma coisa muito interessante do acordo, que ele fala muito em questões de tecnologia. Tem um tópico dele que fala até de georreferenciamento, que é aquela questão lá de fazer o mapa, o satélite. Enfim, eu vou aprender isso só no próximo semestre, mas no meu curso. Mas ele fala muito de questão tecnológica também, assim. Então, sei lá, se o governo quiser comprar um drone para... dizendo que isso facilita o acesso à informação, a captar informações, etc. O acordo, ele até garante isso. Mas, enfim, a título de curiosidade. Então, gente, os próximos passos aqui, isso aqui mais no Brasil, tá bom? Aquele lá eu falei não só Brasil, mas América Latina como um todo, que é a produção de conteúdo em português, divulgação do acordo também, gente, ele é muito pouco trabalhado aqui. Integrar a Escazú a outras agendas. A primeira conferência, que ainda parece vai demorar um pouco. E identificar onde precisamos avançar no Brasil. Esse ponto, gente, eu coloquei por quê? Sei que é difícil debater isso olhando para a nossa realidade brasileira. Mas o Brasil em si, ele ainda é muito melhor do que vários países aqui no continente. Isso também falando que aqui a gente não é perfeito, a gente tem problemas assim também de muito grandes, né, em relação à participação social, acesso à justiça, mas muitas coisas que a gente tem podem ser melhoradas, enquanto em outros países elas nem sequer existem. Por exemplo, o Brasil tem algo como o IBAMA. Não são todos os países que têm algo como isso, que nem um órgão como esse. O Ministério do Meio Ambiente também, se eu não me engano, do fim dos anos 90. Tem países que tiveram seu primeiro Ministério do Meio Ambiente ontem. O Chile, por exemplo, foi em 2010. Tem 10 anos o bichinho. Então, trago essa também, se vocês quiserem conversar agora sobre também, mais de pensar onde a gente tem que avançar no país, o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que implementar também. Aí eu poderia fazer uma tremenda de uma análise sobre o que a gente tem de estrutura no país, mas não caberia nesse primeiro momento, mas acho que é isso, gente. Isso aqui é a nossa hashtag, tá bom? É Escazú agora, tá bom? Mas a gente tem que usar mais ela. Coloquei em espanhol mesmo. Escazú agora. Não sei onde é isso, gente. Gostaria de saber. E
é isso, gente. Queria agradecer. Mas acho que por hoje era só esse que eu queria trazer para vocês também. Obrigada. Oi, gente, essa hora que vocês falam. Oi, gente, é a Lídia. Parabéns pela apresentação. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia também. Vou procurar saber mais também. Pelo que tu mostrou, né? Só resumiu. Vou tentar ver na íntegra. E tipo assim, como eu comentei até no chat, acho que tu não viu, que a teoria ela é muito bonita, né? Porque se a gente olhar para esse acordo, nossa. Mas a prática ela é totalmente diferente. Então, se a gente for olhar, tem um acordo, né? E tem vários países que assinaram esse acordo, mas o que adianta a gente ter um acordo tão bonito e não ter, tipo, ratificações disso, entendeu? O Brasil tá assinado lá só para não sei para quê também. Acho que só para cumprir o papel da América Latina, tipo assim, de país da América Latina, mas ratificar e participar desse processo está muito distante da nossa realidade, ainda mais vendo atualmente como estão as coisas, né? Como tu falou, que depende principalmente da escala federal, e se a gente for depender da escala federal atualmente, está bem difícil. Ainda mais no panorama que a gente está vivendo hoje, né? De pandemia, de onde as coisas que eram para se tornar prioridades não estão sendo prioridades no momento. E aí a gente fica com o pé atrás mais ainda, né? Relacionado à questão da biodiversidade. Tipo, a gente fica um pouco triste, porque se nem o que é emergencial está sendo respeitado, está sendo valorizado, está sendo, tipo, falado em escala federal, imagine essas questões ambientais que são debatidas há anos e que retrocedeu muito nesse governo, né? Sim, Lídia, isso é bem real mesmo. Como eu te falei, né? A assinatura, na verdade, ela é o primeiro passo. A ratificação mesmo, que você permita que isso aconteça, são outros 500. E eu não sei se isso vai acontecer tão cedo no Brasil. Quando eu dei aquele GE de advocacy para vocês, eu falei, né, que tem que olhar a conjuntura nacional. Ela não é muito favorável. E a gente está com um presidente também que não necessariamente vê vergonha nesse assunto, né? O presidente da Colômbia teve mais uma vergonha, no caso. E tudo bem, gente, eu vou assinar, porque o meu país é o que mais mata a gente, tá muito feio, as pessoas estão comentando em âmbito internacional, deixa eu assinar logo isso aqui para quem sabe me dar um respiro, mas... Esse presidente da Colômbia também é outro retardado. Sim, ele também, ele é da direita, ele é da ala conservadora dos partidos da Colômbia, assim, Juan Guaidó, acho que é o nome dele, não, Guaidó é da Venezuela, eu esqueci o nome dele, gente, eu lembro quando ele foi eleito, mas, enfim, também foi um retrocesso na Colômbia em relação a isso. Mas aí ele eu também esqueci o nome dele, mas, tipo, tem um amigo que mora na Colômbia e tal, e aí ele me atualiza, né, de vez em quando sobre a situação. Sim. E lá ainda é pior, porque tem os grupos extremistas que eles andam armados e tal, é muita onda. É bem tenso. Isso é bem complicado lá também. Inclusive, é bom que você me lembrou isso, Lídia, porque uma coisa que o Brasil precisa estabelecer também, que eu esqueci de pôr, eu lembrei na minha cabeça só. E eu falo para vocês que é a cooperação fronteiriça também, que é importante. A gente divide a Amazônia com outros países também, e dentre outros biomas aqui descendo a fronteira. Então, países assim também, acho que o Brasil é o mais fronteiriço dos países, também é necessário ter esse estabelecimento também de normas e cooperação entre as fronteiras. Já existem algumas relacionadas a questões também de migração transfronteiriça, mas relação ambiental ainda não tem. Mas é isso. Valeu.
Foi, só falar da Lídia, né? Foi uma das perguntas que a Nai fez, só que ela caiu, não sei se esse podcast ou se é esse Engajamundo Feira, que é a Nai. Não, Mas Feira é o Paulo. eu acho que é o Paulo, né? Porque ela estava um tempo desse com o e-mail também. Enfim, que quando ela perguntou, né? Que ela perguntou se se a gente tinha avançado, óbvio que não, né? Ou se a gente teve um retrocesso no Brasil. Só que não sei se, tipo, é considerado avanço ou retrocesso sempre que a gente, tipo, não retificou, porque com assim, nada de, tipo, não tem que falar se teve avanço ou retrocesso. Porque se a gente não retificar no Brasil, então não tem como saber, tipo, não tem uma métrica, né? Ou isso vai em consideração por ele ter assinado. Isso me confundiu nisso, é que sem ter assinado, mas retificou, Assim, amigo, em termos de falando exclusivamente do acordo, não teve avanço nem retrocesso, porque a gente não ratificou ele. A questão é que o que eu que eu falei nisso é que o Brasil ele já tem algumas coisas que o acordo ele prevê que a gente tenha, né? Acho que é um dos poucos países que tem isso. Entre aspas também, né? Que tipo podem ser melhoradas, podem ser fortalecidas, podem ser aprimoradas. Só que a gente está vendo de um declínio de retrocesso nas políticas ambientais aqui no país. A própria MP é um exemplo, né? Mas, assim, relativo ao acordo, a gente só assinou ele. Assinando, a gente concorda e tudo. Mas como a gente não ratificou, falando exclusivamente do acordo em si, não tem muito o que comparar, não. Mas questão de acesso à informação, todas essas outras questões, isso com certeza, que previram no acordo não é um cenário muito bom. A gente tem uma lei de acesso à informação, por exemplo, que o presidente queria suspender os prazos para prestar contas por conta da pandemia. Isso aonde, sabe? Agora, o que a Ana falou, que durante a quarentena houve algum avanço ou retrocesso nesse acordo. Teve retrocesso, gente, para poder, na verdade, a gente conseguir ratificar ele, que adotar é outra coisa, gente, âmbito internacional são outras palavras. Tem uma matéria sobre isso, eu vou compartilhar com vocês depois, que fala sobre a situação brasileira e latino-americana, da Envolverde, mas para a gente, de fato, adotar esse acordo, a pandemia é um atraso na vida. Eu lendo aqui vocês também. Lídia, o meu sonho é conhecer Galápagos também, desde que eu era criança. Ainda mais depois que eu descobri a iguana rosa que eles têm lá. Ver a iguana marinha. Jesus amado. Como é que pode, né? É que a evolução é fantástica. Maravilhoso, gente. É o sonho de criança. Mas, gente, eu acho que é isso. Alguém tinha mais alguma pergunta? Obrigado, gente, pelos elogios. Obrigado mesmo, os agradecimentos. Obrigada a você, Paulo, por assistir. Obrigada, Yasmin, Lídia. Eu tenho. Meu microfone estava fechado. Fala, meu Deus. É sobre a questão dos direitos pessoais. Só para realmente ver se eu entendi, porque é meio que uma ilusão. Sobre a questão de a gente como pessoa mesmo, assim, se esse acordo tivesse sido modificado, se a gente tivesse, por exemplo, fazendo uma atividade, que engaja como ativista, e tem toda essa questão de segurança, né, e tal, se a gente pedisse proteção, meio que seria atendido, essa a questão, não somente a gente como ativista, mas toda a questão de direitos humanos, a questão mesmo da comunidade profissional, se como pessoa mesmo, seria o Estado, na verdade, teria que dar proteção à pessoa. Então, amigo, na verdade, esse acordo todo ele fala sobre o Estado, é o papel do Estado que o Estado tem que fazer. Então, no caso, é isso mesmo, o Estado ele tem que fornecer garantias e mecanismos de que as pessoas vão ter segurança, as pessoas vão ter acesso à justiça e informação, dentre outros assuntos.
Então, é um papel para cobrar o Estado ativamente mesmo. Isso aqui e garantir a participação da sociedade civil também nesses processos de cobrança do próprio papel dele, né? Uma coisa que, querendo ou não, se retroalimenta, para que cumpram essas garantias. Nossa, porque é muito lindo, né, realmente na prática, mas eu agora estou entendendo porque o Brasil e outros países não retificaram, né? Porque garantir a segurança, isso implica todos os âmbitos, né, da segurança. Assim, era o ideal, mas para o Estado não será uma coisa muito boa. E agora pior, porque assim, nesse governo a gente não vai ter segurança de nada, né? Principalmente quando se trata das comunidades tradicionais e tal. Então, assim, acho que vamos esperar um bom tempo para que o Brasil retifique, porque esse na lei realmente é aquele negócio, né? Que o papel é tudo lindo, mas infelizmente eu não tenho esperança. Seria algo para a gente fazer pressão, para pelo menos divulgar, né, que existe, que a gente assinou, não está retificado, que existe esse acordo para levar essa informação, né? E, enfim, né, tem que ter essa questão da acesso à justiça ambiental, no caso, que envolve tantos direitos humanos. A gente poderia fazer algo para pressionar, tipo assim, pelo menos não sei se fala transparência, mas que levar a informação que existe esse acordo, né, porque ele é muito pouco divulgado. Não sei se vocês também estão percebendo agora que está tendo uma movimentação sobre o acordo agora, né, mas tipo, até uns 2 anos atrás eu acho que eu nunca tinha ouvido, foi a primeira pessoa que me falou sobre. E, não sei, isso deve ser coisa para se pensar, para a gente construir aos poucos. Eu tô cheio de ideias, na verdade, né, mas como vocês têm ideias loucas, no primeiro momento eu preciso colocar um negócio para se passar. Mas muito obrigado mesmo, abriu muito minha mente, assim, para muita coisa. E que legal que a gente realmente tem um documento especificamente para falar sobre isso, né? Sobre proteção, garantia de segurança, e realmente é que tem que ser construído, né? Eu queria comentar. Pode falar. Não, pode falar, Yasmin, porque eu fecho tudo bonitinho. Ok, então eu achei bem bacana isso mesmo, porque como está havendo essa questão do desmonte ambiental no Brasil, porque simplesmente o nosso presidente ele consegue fazer uma MP que ele inventa e, tipo, passou ali, como que eu posso falar? A nossa legislação está sendo enfraquecida, né, pelo nosso poder executivo e até o judiciário no Brasil. Então, tendo um acordo internacional seria uma maneira de segurar alguma desses retrocessos ambientais, né? Por isso que seria tão, se, por exemplo, o Brasil já estivesse, né, já tivesse ratificado nesse caso, talvez muita coisa não estaria acontecendo, né? Não sei qual é a sua opinião em relação a isso. Gente, isso com certeza, né? Que nem o Francis falou, esse acordo ele é bem utópico, a gente não consegue olhando isso aqui na situação atual, né? A questão é isso, que sim, se tivesse ratificado, se tivesse tudo bonitinho nos conformes, muita coisa talvez não tivesse acontecido, nesse sentido do que desastres que a gente teve, mas é muito uma questão de vontade política também, nesse sentido. Não só de assinar um acordo, mas fazer com que ele seja efetivo aqui no país, porque o que eu falei foi nesse sentido também. O Brasil tem muitas leis boas, leis assim que muitos países não têm. A gente tem legislação para mineração, legislação para desmatamento, código florestal. Tem muitos países, gente, que nem sonham com isso, sabe? Então, mas também quando você vai cobrar efetividade, cadê essa efetividade, sabe? Essa é a questão também de que entra também nosso papel de sociedade civil nessa cobrança também para que o que a gente já tenha seja melhorado, fortalecido, bonitinho, mas também essa questão não é só ratificar também, é cobrar que isso está ratificado, está
ele está de fato acontecendo. A conferência também ela serve para isso também, para debater os pontos aqui no continente, assim, como ela ainda não vai demorar um pouco para sair, aí não sei muito se a gente pode, por exemplo, aplicar sanções, essas coisas. São debates muito complexos. Que aqui o acordo ele é muito simples, se vocês pegarem para ler. O problema é quando você traz ele para o seu país e vê a coisa pegar fogo, né? Porque aqui a gente tem uma situação, no Peru a gente tem outra. O próprio Paulo está falando aqui, que ele participou com o pessoal lá do Caribe. Caribe também é uma questão muito complexa. América Central, então, eu e o Francis, a gente conheceu pessoas quando a gente foi no workshop aqui do Giben. São outra realidade também, que, tipo, para eles, uma coisa como acordo é muito mais utópica do que aqui no Brasil. Muito mais. Países como Honduras, Nicarágua. Eu tenho um colega meu da América Central que até hoje procura um tio desaparecido por conta do Estado. São coisas muito complexas. Desculpa. Real, tipo assim, eu falei que é utópico para aqui que eu não tenho muita esperança, mas até tipo 2018, 2019, se a gente fosse olhar para muitos países da América Latina, o Brasil estava ano luz à frente. Tipo, é assustador pensar isso, né? Pensar que a gente tinha muita morte de ativistas ambientais, de socioambientais no caso, né? Mas que mesmo assim a gente tinha até algum tipo de segurança, né? Tipo, por mais que a gente sabe tanto de ativista, até o próprio Chico Mendes, nessas coisas, mas tem países da América Latina que eu achei absurdo, assim, eu não sei a Bárbara, porque como ela já é do Chile, tipo assim, ela já tinha meio que consciência dessas coisas, né, da América Latina e tal. Mas eu não tinha, eu fiquei super assustado, porque se já eu já era meio que assustado, assim, tipo, com a questão do Brasil, quando eu soube, tipo, você sabe da realidade dos outros países e a gente percebe que eles não têm avanço em nada, até como a Bárbara citou, que a gente tem o próprio IBAMA, né, que é um dos nossos grandes órgãos fiscalizadores, e que mesmo assim acontecia corrupção de forma geral, né, dentro do IBAMA, questão, enfim, várias outras coisas. E a gente fica assustado, porque se a gente já acha a nossa realidade um pouco cruel, imagine para quem não tem tanta seguridade, né, não tem tantas leis assim que a gente tem no Brasil, que tem um arcabouço legal, lindo e tal. É realmente assustador. Por isso, tipo, quando, quando eu falo que pra gente, eu ainda não sou utópico, para a realidade do Brasil assim, mas que para outros países realmente é bem assustador a situação. E agora o Brasil está entrando na mesma onda, né? Retrocedemos assim num nível absurdo, e mesmo assim a gente está muito, mesmo com essa política desse governo atual, né? Enfim, a gente está muito à frente de certos países, sabe? É assustador pensar nesse ponto. Eu entendo bastante a fala do Francis, porque eu me identifiquei também, porque eu não sabia essa questão tipo, da América Latina, sabe? De conhecer a realidade de outros países. Eu só fui conhecer mais porque na pós-graduação eu tive contato com pessoas que são de fora, de Honduras, da Colômbia, do Equador. E aí eu pude perceber esse contexto político da América Latina mesmo, sabe? E realmente é assustador a gente pensar que entre tudo isso, entre o que a gente vive, a nossa realidade é que está tipo, mais caminhando ou já caminhou em termos ambientais, sabe? E sendo que, como a Bá falou, os países eles fazem fronteiras, eles têm Amazônia também. Então é uma coisa bem complicada mesmo. E nem, por exemplo, eu já tinha me assustado com. Eu participei de um evento em São Paulo, né, lá no Maranhão, e eu já tinha me assustado com as condições lá do Maranhão, né, que essa questão questão mesmo assim de, dos defensores, né, de direitos humanos e ambientais. Eu já tinha me assustado, sendo do Nordeste e tal, ali do lado, praticamente, não do lado, o Maranhão é enorme, né? Mas eu já tinha me assustado, assim, já foi uma realidade totalmente diferente da minha.
E quando a gente está pensando de outras vezes assim, e é um, sei lá, é um negócio assim que, como é que fala? De cadeia, sei lá, não sei se é, eu vou contexto. Mas a gente parece que nunca vai parar de se associar. É como atualmente, né? Todo dia a gente acorda com uma notícia e a gente fala, não, não é possível, pode piorar, né? E quando a gente vai olhando para os vivos, parece assim que está um terror, então, enfim. E é bem louco isso mesmo. A gente tem aquela questão, né? Tá numa bolha, né? É louco. Não, sério, real. Gente, quando vocês quiserem pegar alguma coisa para ler sobre outros países, acho que vale muito a pena. Aí vocês conseguem entender melhor esses impactos também. Eu acho muito importante ter saído um acordo latino-americano, acho que é mais um reforço para a gente se aproximar, até porque essas coisas são comuns a vários países, outros mais, outros menos. Aí eu não sei também, Paulo, se você quiser falar alguma coisa que você entendeu lá da COP, também é bem importante a galera pautar esse casu nesses espaços, assim. Por mais que seja mais regional, é sempre importante também trazer, até como exemplo para outros países, né? A América Latina não é o único país com conflitos. Por exemplo, o segundo maior país que mata defensores ambientais é as Filipinas, lá na Ásia. Não sei se todo mundo sabia disso, mas coisas a se pensar nesse sentido também. Eu acho que vale muito a pena a gente debater mais o acordo. A conjuntura atualmente ela não favorece que a gente coloque ele no Brasil, até porque a gente está com um governo que não é muito amigo da conversa. E o executivo depende disso. Mas assim, gente, eu quis mais trazer mesmo essa introdução para vocês. Eu sempre fui muito privilegiada de ter muito contato com os outros países. Então, é uma coisa que eu gosto de dividir também nesse sentido. Colegas meus de vários cantos, assim. Então, foi eles tirarem esse tempo para me escutar até agora também. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me perguntar, tá, gente? Até questões assim mais cabeludas do acordo, eu atravessei ele bastante, assim, descasquei ele à beça para poder trazer para vocês. Quem sabe no futuro a gente possa fazer uma análise legislativa aqui do Brasil, pautado no acordo. Que seria interessante também. Gente, vocês estão me escutando bem? Sim. Tá, eu não participei do painel lá na COP. Quem falou foi a Jaciara e a Val, junto com o Igor, mas os relatos que eles passaram para a gente, principalmente da galera do Caribe, eles ficam muito assustados assim com a discrepância, né, das leis ambientais que tem aqui no Brasil e lá eles não têm assim, né, sendo que a gente tem no papel, né, a gente tem leis até que favorecem o meio ambiente em si, mas a falta de fiscalização, né, e de segmento dessas assim, as coisas não acontecem muito da forma que é para acontecer, assim. Então lá eles meio que pautam mais assim a questão de leis e de reforma também do estatuto ambiental dos países do Caribe, assim. Eles falam, poxa, você tem várias leis e tal, blá blá blá, não sei o quê, mas é aquilo, são leis antigas e também a gente não tem uma fiscalização boa, né? Então eles sempre ficam muito assustados quando a gente começa a falar sobre a situação ambiental daqui do nosso país. Obrigada, Paulo.
Mas é bem essa perspectiva mesmo, né? Várias vezes eu também me deparei com isso, umas coisas assim que é até engraçado, né? Tem uma amiga minha do Peru, acho que foi a Sandrita que falou para mim uma vez, uma pessoa maravilhosa, assim, uma amigona minha, uma mulher peruana, um doce de pessoas, assim, mulher muito guerreira. Ela olhou para mim uma vez e falou: olha, vocês deviam valorizar mais o que vocês têm, viu? Bem essa pegada mesmo, tipo, eu lembro até hoje, ela me olhou assustada, nossa, vocês têm tudo isso e vocês têm tantos problemas, é bem isso que o Paulo falou mesmo, da questão do Caribe, é porque eu falei para ela, no papel é lindo, né? Na prática são outros 500, assim. Pois é, né? Só que eles não entendem assim, né? Assim, claro que eles tão mais preocupados com o que acontece lá no país deles, mas sempre quando eles vão dar a pesquisada, eles se deparam com esse cenário que no papel é bonito e na prática assim é desastroso. Principalmente quando a Val e a Jace fala na defesa de territórios, assim, né? Que a fala dela foi mais nesse sentido, assim. Eles ficaram tipo, meu Deus do céu, o que acontece no Brasil que eu não sei? Aí a gente, então, amigo, a gente tá aqui mesmo para isso, para falar que aqui não é as sete maravilhas como as pessoas olham, né? O pessoal de outros países da América Latina. Sério, assim, eles têm a visão que aqui é tudo massa, paz e amor, fauna, flora e Amazônia, gente. Só tudo lindo. Sim, sim, sério. Eu imagino, a gente, a galera, a maioria nem sabe o que se passa nos outros países lá. É mais tenso, eu acho. Sim. Por isso que é importante conversar, a gente conhecer gente, viajar também é bom para isso, vocês terem essas perspectivas mesmo, porque é um assombro que dá mesmo. Vou falar até outra coisa para vocês que é bem impressionante e que é até absurda. O Brasil reconhece que temos comunidades tradicionais, te garante o direito delas na nossa Constituição. Tem país que não tem isso. O Chile não tem, o Chile não reconhece. Na nossa Constituição atual, que se Deus quiser vai ser mudada no ano que vem. Mas são questões, assim, por exemplo, que também é nos ensinada nas escolas. E aí, como é que você vai para um país em que 50% da população é indígena, né, oriunda de alguma etnia, de alguma comunidade tradicional, e na escola não fala sobre elas? Você vira alguém branco. Como é que você vai garantir o acesso à informação, à justiça, às pautas do meu povo, se nem o Estado reconhece que eu existo, reconhece a minha identidade? Que é o caso do Chile, é o caso da Costa Rica também. A Costa Rica é tratada como um país deserto, chegou espanhol para colonizar. Não é colonizar no sentido de trazer gente, porque lá era se vende a ideia de que a Costa Rica era vazia. Tipo, de tudo, de todo. Só tinha bicho, só tinha mato lá. Aí chegou o espanhol. Gente, tem espaço tem muita gente na Espanha. Vamos ficar aqui. Aqui não tem ninguém. Isso não existe, gente. De novo, são desafios e muitos desafios também. E aqui a gente reconhece, mas as comunidades estão passando por todos esses apertos também. E aí, como é que a gente trata isso? Então, acho que é isso, gente. Vou interromper aqui a gravação, gente.